E esse medo está nos dominando há 5 anos, desde 2019. Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Quem diria, hein? No meio desse embate todo entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, Lula se manifesta, surta, porque tá furioso, né? Vale lembrar que ele foi chamado, aspas, de cachorrinho de colo de Moraes. E ainda temos declarações, sabe de quem? Das Forças Armadas. Forças Armadas resolveu se manifestar diante deste absurdo que ele, Alexandre de Moraes, vem fazendo no nosso Brasil em relação ao X e à Starlink. Então já vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E preparem-se, porque aqui você vai descobrir toda essa trama política e do que está realmente acontecendo no nosso Brasil. Lula defende Moraes em conflito com Elon Musk. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes do STF, em meio às crescentes tensões entre o magistrado bilionário Elon Musk, dono da rede social X. Moraes ameaçou derrubar a plataforma no Brasil, caso não fosse indicado um novo representante legal no país, após o encerramento das operações físicas do X em 17 de agosto. Em entrevista à rádio Mais PB, na manhã dessa sexta-feira, Lula afirmou: O olhar de que todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. E vocês, o que acharam de Lula? Vocês viram, ele ficou furioso, bateu na mesa. Mas não se dá para defender uma situação dessa que está no nosso Brasil. Estamos entrando para essa lista nefasta, aonde somente os países de ditadura estão nela. E Lula vem nos colocando nessa situação. E o que pode resolver tudo isso? Somente um pedido de impeachment. Olhem este vídeo dele, Gustavo Gayer, só assistam. E vejam que, na verdade, não temos que somente ficar em cima do Alexandre de Moraes, não. São todos eles que estão mancomunados, todos os ministros do STF. 7 de setembro eu vou estar na Paulista e eu vou rasgar o verbo em cima daquele carro de som. A gente foca muito no Alexandre de Moraes porque ele é o testa de ferro, ele é a ponta da lança. Mas o Alexandre de Moraes só faz o que ele faz por causa daquele corporativismo que existe dentro da Suprema Corte. Não podemos esquecer, o Barroso acabou de tomar uma decisão também. Olha a decisão do Barroso. Você estava explicando o caso das mensagens vazadas. Ele abre um inquérito para ele ser o investigador das mensagens que mostram os crimes que ele cometeu. Aí o Barroso solta uma decisão. Não, o Alexandre de Moraes não vai ser retirado do inquérito porque ele não está diretamente ligado aos fatos. Peraí, não é de interesse dele? Roubou sua casa, tá? O ladrão roubou sua casa. Você vai investigar o caso. Só que você não pode, porque você é o juiz. Aí chegou, não, pode ser, ele não tem interesse nenhum nesse roubo, não. É a casa dele que cometeu, que vai mostrar os crimes que ele cometeu. Meu Deus, o que eu acho? A maioria da população percebe. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Só que se eu falar alguma coisa, eu vou preso. E esse medo está nos dominando há 5 anos, desde 2019. A gente vai aceitar isso até quando? A minha opinião é nós temos que voltar a falar como se Moraes não existisse. Nós temos que voltar a dar as nossas opiniões, a compartilhar o que nós acreditamos, como se ele não existisse. E nós temos que voltar a ocupar as ruas do Brasil. Porque eu não entendo. Quando o Bolsonaro
era presidente e o sistema queria fazer de tudo para derrubar ele, Deltan, em 5 dias a gente botava milhões de pessoas nas ruas por apoio a um presidente. Agora nós estamos numa situação de sobrevivência. E se nós falharmos, quem vai pagar o preço pelo nosso fracasso vão ser os nossos filhos e netos. E aí agora, onde realmente é importante, onde realmente a gente pode fazer a diferença, a gente vai dar um passo para trás e recuar? E ficar nas nossas casas esperando que alguém vá lá e nos defenda? 7 de setembro eu vou estar na Paulista e eu vou rasgar o verbo em cima daquele carro de som. Eu vou rasgar o verbo. Ah, Gustavo, a pergunta que você deve escutar muito é essa pergunta. Ah, Gustavo, você não tem medo de ser preso? Não, tenho, não sou idiota. Mas eu tenho muito mais medo de olhar no espelho e ver um covarde. Eu tenho muito mais medo dos últimos momentos da minha vida saber que eu fui um fracasso e entreguei o mundo destruído para os meus filhos. Esse é o medo que você devia ter. Porque a prisão nós já estamos vivendo. Você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, paga suas contas, mas não se engane, você está preso. Quando você não pode falar o que você acredita, o que você pensa, quando você tem medo de falar uma coisa errada e preso, meu amigo, você já está preso. Seu corpo está perambulando por aí, mas sua mente e seu coração já são prisioneiros. E não é só Alexandre de Moraes, Deltan. É todo o corporativismo que existe no STF. Como vocês viram a notícia, a Starlink está sendo prejudicada porque ele, Alexandre de Moraes, quer de alguma maneira atingir Elon Musk. Enquanto isso, sabe quem é um dos maiores prejudicados sobre isso? As Forças Armadas. E ela quer falar diretamente com Elon Musk. E eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Forças Armadas se manifestando, quem diria, hein? Enquanto no governo Bolsonaro as Forças Armadas era totalmente valorizada, no governo Lula, olhem a situação. Forças Armadas alertam sobre risco em caso de rompimento com a Starlink antes de bloqueio judicial de Moraes. Uma carta confidencial ao Ministério da Defesa datada em junho deste ano revela que as Forças Armadas brasileiras já demonstravam grande preocupação com a possibilidade de interrupção dos serviços prestados pela Starlink, empresa de Elon Musk. O documento redigido antes do recente bloqueio das contas da Starlink no Brasil, determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, destaca o risco significativo que a falta desses serviços representaria para operações militares estratégicas. A gente sabe, gente, que as Forças Armadas só vão em lugares remotos, muitas das vezes para salvar vidas, para tirar animais de situações de perigo, de pessoas também, além que vai em casos de guerra, de situações como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e precisa da Starlink, que é somente ela que funciona nesses lugares. Enquanto isso, infelizmente, quem estaria que está preocupado com isso era ele, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas nem um pouquinho, saiu em defesa de Moraes. Nos documentos, as Forças Armadas enfatizam que os serviços da internet via satélite fornecidos pela Starlink são essenciais para a operação eficiente de tropas especializadas em áreas remotas. As características da Starlink, como alta confiabilidade, rapidez na instalação e cobertura de grandes distâncias, com mínima interferência, são apontadas como fundamentais para garantir a prontidão estratégica à segurança das operações em todo o território nacional. Com essa decisão, além de prejudicar milhões de brasileiros, colocar em risco a vida de várias pessoas, ainda está colocando as nossas Forças Armadas em situação de risco. E Lula, a favor. A Marinha do Brasil, por exemplo, alertou que uma interrupção súbita nos serviços de internet fornecido pela Starlink poderia resultar em uma degradação na capacidade de informações meteorológicas e logísticas, impactando negativamente operações de resgate e salvamentos, além de comprometer a segurança da navegação, e a busca por alternativas a esse serviço, segundo o documento, seria não apenas onerosa, mas também ineficaz, diante da qualidade superior oferecida pela Starlink. Bom, mas vocês lembram que eu falei para vocês que tinha uma bomba aonde ele, Ciro Gomes, ia trazer para nós, o povo brasileiro, e queria cair em cheio no colo daqueles mais necessitados? Na verdade, em todos, tá, gente? É mais um mega escândalo envolvendo o Lula. E olha o que disse Ciro Gomes sobre isso. Assistam esse vídeo, porque ele é tão importante e vai servir tanto para mim quanto para você. Vejam.
Ninguém, sabe o que é? Ninguém publica. E esse tipo de corrupção, o negócio dos irmãos Batista é uma esculhambação sem tamanho. Você está entendendo? O Lula vendeu 12 termoelétricas que eram bichadas, que ninguém queria comprar, para os irmãos Batista, mas pegou o prejuízo das por isso que ninguém queria comprar, e entregou, espetando na conta de luz do povo brasileiro. E depois transformou o passivo, a dívida da Amazonas, em ação da Eletrobras, que, aliás, a Eletrobras foi entregue pelo Bolsonaro, pelo mesmo trempe, o mesmo trio de fraudadores da lojas americanas, vou dizer os nomes, Jorge Paulo Lema, Cico Pira e Teles, assumiram o controle da Eletrobras com menos de 2% do capital votante. Menos de 2% do capital votante, o Bolsonaro fez esse trambique e o Lula passou a mão por cima. É tudo na mesma... Estão comendo todos no mesmo coche. Essa é a tragédia. E não tem imprensa. Por quê? Porque hoje os 5 grandes conglomerados de mídia no Brasil são quase todos dominados por bancos. E quando os bancos participam da fraude, da esculhambação, como é o caso da privatização vergonhosa, da forma como foi feita da Sabesp, como é o caso da venda da Amazonas Energia, como é o caso, enfim, dos precatórios, quando eles entram, não sai em mídia nenhuma. Não sai em mídia nenhuma. Então, faz o quê? Aí o Glenn Greenwald está conseguindo escrever e, de repente, você tem uma onda toda na mesma direção, esculhambando o Moraes. Opa, não era essa mesma onda que estava defendendo o Sérgio Moro, que cometeu arbitrariedades muito maiores do que essas, e com motivação subalterna, porque ainda que eu não considere razoável, eu consigo ver boa intenção no ministro Alexandre de Moraes, mas de boa intenção o inferno está cheio. Ele não tem nada que ser o xerife da nação, ele tem que se circunscrever à lei. Porque este é o império que nós precisamos e não de xerife ou de heróis no nosso país. Ao Glenn, nossas homenagens. Vamos lê-lo, vamos criticá-lo, mas ele não precisa muito do nosso aplauso, não. E vocês, o que acharam de todas essas declarações, desse surto de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, após Elon Musk chamar ele de cachorrinho de colo? E ainda o que vocês acharam do que disse as Forças Armadas? Realmente, isso que eles estão fazendo é algo muito sério e envolve todos nós, o povo brasileiro. Mas é a pergunta que não quer calar. Vocês acham que vai sair esse impeachment? Na verdade, vocês viram, né? Não é somente um ministro do STF, são todos mancomunados, como disse Gustavo Gaia. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para vocês. Até o nosso próximo encontro. Ah, não esquece de compartilhar, tá?